Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 9 de abril, quarta-feira, Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Hoje Jesus aqui continua o seu discurso. Ele começou ao longo da semana nos dizendo que ele é a luz do mundo. Depois ele se apresenta como a grande realidade da nossa vida, que nós precisamos buscar as coisas do alto e ser homens e mulheres espirituais e não carnais, porque senão nós não conseguimos compreender. Hoje Jesus ele toca no tema da verdade. A verdade absoluta. Meu irmão, minha irmã, existe uma verdade absoluta. Jesus disse no Evangelho de São João, em outra palavra, em outra passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. Então existe uma verdade absoluta. A verdade é Jesus. A verdade não é aquilo que se coloca hoje. Vamos lembrar aquilo que eu disse ontem, quando nós estamos com o nosso conceito intelectual corrompido, quando nós estamos com o nosso julgamento corrompido por causa da vida mundana, por causa da vida desregrada, por causa da vida de pecado, nós então fazemos a nossa própria verdade. Nós fazemos a nossa própria verdade porque estamos com o nosso juízo corrompido. Então a gente começa para justificar, nós começamos a querer justificar o erro. Não, o erro ele precisa ser debelado. E claro, a verdade nem sempre ela é agradável. Bento XVI, na sua encíclica Caritas in Veritate, ele diz que a caridade sem verdade, ela é sentimentalismo. Porque muitas vezes as pessoas sacrificam a verdade em favor da caridade. Isso não é a caridade verdadeira, está nos ensinando esse gigante da fé chamado Joseph Ratzinger, que foi o nosso Papa durante muito tempo. Um homem de uma intelectualidade extraordinária, de uma santidade extraordinária. Ele disse isso num documento oficial. Caridade sem verdade é puramente sentimentalismo. Não muda a vida de ninguém. Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo então para mim e para você que a verdade ela liberta. Que a verdade ela tem o poder de nos libertar. Isso aqui é muito profundo. Então, e ele diz mais adiante aqui no Evangelho: se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis.
Então, a verdade, ela nem sempre é agradável. Veja, uma coisa importante e nós não podemos perder de vista para entender esse evangelho. Nós somos movidos pela verdade. O que move o coração do ser humano é a verdade. E por que nós estamos vendo hoje tanta mentira e tanto erro nos dias de hoje? Muito fácil de entender isso. Jesus disse: o demônio, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Nós vamos ouvir Jesus falar isso mais para frente. O demônio, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, hoje, esse evangelho, ele quer libertar a nossa vida pela verdade, meus amados. O evangelho de hoje, ele quer libertar a nossa vida pela verdade. Quantos casamentos, por exemplo, você conhece que acabaram por causa da mentira? Quantos relacionamentos? Quantos relacionamentos de comunidade eles se desfizeram por causa da mentira? Quantas realidades familiares, famílias que se colocaram inimigas de outras por causa da mentira? Está provado, porque nós vemos o resultado. A mentira, ela é algo demoníaco. Ela é algo do maligno. Ele é, e veja, não sou eu que digo, é Jesus. Jesus que diz: o demônio, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Quantas vezes as pessoas se colocam no maior apuro, contaminam a sua alma, porque para poder ficarem bem numa situação, elas contam aquela famosa mentirinha. Ora, quando um cristão pode mentir? Nunca. Jamais. Jamais. Muitas vezes, as outras pessoas querem nos enrolar nos seus esquemas para que nós sejamos testemunhas das suas mentiras. Aquele que concorda com a mentira do outro e que consente com a mentira do outro está também mentindo, está também fazendo a vontade do inimigo. Então as pessoas, por exemplo, que nos conhecem, que me conhecem, sabem, não me enrole na sua mentira. Não me coloque no meio disso. Se você quer mentir, minta por si só, mas não envolva nisso, porque não confirmarei a sua mentira. Porque se nós confirmamos a mentira do outro, nós também estamos mentindo. É como aquele que compra roubo. Quem compra roubo está consentindo no roubo. Se você compra algo que foi roubado e você sabe que aquilo foi roubado, então você também tem culpa naquele roubo. A mesma coisa é com a mentira. Quando nós consentimos com a mentira alheia, nós também estamos sendo cúmplices da mentira. E não pense que isso vai passar despercebido no coração de Deus. Não vai. A verdade, ela liberta. Ela não é agradável, volto a dizer, a verdade nem sempre é agradável. A verdade, por vezes, e falar a verdade, eu digo para vocês, irmãos, vai nos colocar em maus lençóis. Tenha certeza disso. A verdade, ela liberta, sim, mas no mundo que nós vivemos, ela vai nos colocar em maus lençóis. Ela vai nos deixar com poucos amigos, ela vai nos deixar muitas das vezes sozinho, ela vai nos causar talvez a prisão, talvez um processo, talvez tantas realidades, mas nós estamos a serviço da verdade. São Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja, não é uma opção para mim ser verdadeiro, dizer a verdade. Não, é uma necessidade, porque Deus, ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu diria, é preciso a verdade para que nós nos salvemos. Não dá para se salvar na mentira. Não, nós já sabemos quem é o pai da mentira. Então Jesus está dizendo, o pai de vocês é o demônio, porque vocês fazem a vontade do demônio. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado é o contrário, é um erro que é o contrário daquilo que é verdadeiro. Meus irmãos, é importante. Eu não sei o que você vive na sua vida hoje. Eu não sei qual a sua realidade de família.
Eu não sei o que você faz no dia a dia, mas eu quero dizer para você aquilo que a palavra de Deus está nos exortando hoje. A mim também sou exortado por essa palavra. Eu preciso viver e caminhar pela verdade. Se eu quiser andar na liberdade dos filhos de Deus e se eu quiser ter a libertação de Jesus na minha vida, eu preciso viver na verdade e eu preciso debelar e denunciar tudo aquilo que é o erro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.